Então, pessoal, esse debate que vai acontecer aqui agora conosco, ele já aconteceu no Rio, em São Paulo. Esses dois debates já estão na internet já há um tempo. Se tiverem curiosidade de ver como foi o debate com o Marcos nessas duas cidades, basta ir no YouTube da mostra. Ok? Então, antes de passar a bola para o Marcos, eu queria fazer um convite a vocês. Nós temos aqui a querida presença do nosso homenageado esse ano, o grande cineasta Olívio Tavares de Araújo. Obrigado pela presença. Amanhã nós teremos duas sessões com os filmes, com alguns dos quase 60 filmes do Olívio. Vão ser duas sessões e após a segunda sessão estaremos com o Olívio também aqui para um bate-papo sobre os filmes dele, sobre a obra dele, que é muito interessante. E assim como com o Marcos, a gente também fez um debate no Rio e em São Paulo com o Olívio também, que já estão na internet, que vocês podem conferir como foi esse debate lá nessas duas cidades. E amanhã estaremos com ele aqui. Os horários de cabeça eu não lembro, mas se eu não me engano, amanhã às 5h30 é a primeira sessão, com 2 filmes, e às 6, 7 provavelmente é a segunda sessão com mais 2 filmes, e depois, igual hoje agora, após a segunda sessão a gente começa o bate-papo com o Olívio. Com relação assim, ao Marcos, assim, a gente já conhece a sua obra, né, seus filmes, há muito tempo, né? E uma questão muito engraçada até é que os seus primeiros filmes você ele mandou e por vários anos não foi aceito na mostra, né? Os primeiros filmes dele. Bom que não foram, é horrível. Pois é, e você não desistiu, né? E de uns anos para cá você continuou fazendo filmes e continuou mandando filmes pra gente, e a gente começou a se interessar, a gostar dos filmes seus, achando que eles têm o perfil dos filmes que a gente gosta, né? Também, além da questão da narrativa, da linguagem que ele vai, muito original, a questão de serem feitos de uma forma urgente, como o próprio coletivo no nome tem urgência no nome, né? E a gente sempre prezou e sempre valorizou muito essa questão de filmes que não esperam as, digamos, melhores condições de grana, né, para serem feitos. São filmes que muitas vezes podem ser feitos dessa forma como você fez. Imagino com diversas dificuldades para serem feitos. Alguns demoraram vários anos, inclusive, né? A gente viu nos créditos, foram feitos em várias cidades, né? Demoraram vários anos para serem feitos, mas foram feitos, né? Está aí o seu discurso, o que você e os seus amigos, seus grupos que te ajudaram a fazer esses filmes queriam passar adiante, né? E foram passados. Além desses filmes, você tem vários outros que talvez a galera já tenha visto em outros festivais. E queria assim, começar esse papo contigo, né? Passar a bola para você, depois a gente abre já para o público, para quem quiser fazer perguntas diretamente ao Marcos. O que você, assim, desde dos seus primeiros filmes, né, que você começou a fazer, o que te motivou a enveredar por essa área audiovisual? Assim, você desde criança já tinha interesse, curiosidade, fazia seus filminhos em casa, mesmo com a família, etc. Ou foi na adolescência, foi na faculdade? Como que começou o seu interesse pelo audiovisual? E hoje em dia, depois de tantos filmes que você já participou, como que você imagina, assim, porque vendo esses filmes que a gente passou aqui, dá para ter uma noção da sua, pelo menos esses filmes aqui, o que eles estão tentando dizer, né, da questão do próprio país nos últimos anos que a gente está sendo, né, enquanto Brasil, né, das questões muitas vezes
deprimentes, né, e deploráveis que o seu filme alguns filmes retratam bem, com a sua pegada, a sua linguagem, as suas questões que são tratadas neles, mas o que hoje te interessa audiovisualmente? Você que está envolvido em alguns projetos também que vão nessa linha também, feitos sem editais, sem patrocínios, e quais as temáticas que hoje você está enveredando? Queria primeiro agradecer ao Filme Livre, última sessão, né, com os 3 curtas aí. Maratona. Maratona, Rio, São Paulo e Brasília, foi muito bom, enfim. Tá melhor esse aí. Enfim, foi incrível, massa mesmo estar com vocês aí nessas sessões todas. Ver os 3 filmes juntos é muito doido, assim. E eu só tive essa experiência nessas sessões. Eu nunca tinha feito uma sessão com os 3, assim. Eles foram feitos todos entre 16 e 17, né? 2016 e 2017. A mesma sensação perpassou assim, os 3 filmes. Primeiro eu fiz A Melancolia, depois O Regresso, depois Mamata. Período assim de... Foram finalizados no período de 6 meses, assim, os 3, mas... A Melancolia começou a ser feita em 2013. Era uma ideia que não deu certo, a gente filmou algumas besteiras assim no Farol da Barra. E aí, enfim... Mas, enfim, ver os 3 nesse momento, assim, é muito doido, muito massa. E uma mostra que eu sempre admirei muito, assim, sempre mandei filme, como você falou. Então, você perguntou do começo, assim, da origem, cara, eu sempre me interessei muito por histórias, dramaturgia em geral, assim, e desde quando eu comecei mesmo a fazer algo relacionado à arte, assim, no ginásio, eu lembro que eu escrevia uns contos, assim, e passava pela sala, quando tinha uma página, assim, normalmente era comédia, assim, bobagem, né? Escrevia uns paradas engraçadas, aí passava, aí eu lembro que ia passando, os colegas iam passando de um em um, assim, eu ficava muito feliz, assim, com a sensação de criar uma coisa, e as pessoas rirem daquilo, você fala, que legal e tal. Enfim, porque não era muito falar de ser o piadista da sala, assim, eu queria ser aquele garoto que fazia piada, que era o popular, mas eu tinha vergonha, não conseguia, aí eu pensei outro jeito de fazer isso, assim, Enfim, aí foi a primeira coisa, assim, eu lembro que depois eu fiquei na pira de fazer umas coisas meio podcast, assim, em casa, eu gravava gravava a minha voz, fazia umas coisas tipo, com áudio, assim, no Windows mesmo, assim, aí ficava fazendo várias vozes diferentes, assim, ficava mixando aquilo por ser uma história, uma novelinha, assim, de rádio, sabe? Isso com 14 anos de idade. Brincadeira, brincando. Não mostrava pra ninguém, depois eu mesmo ficava ouvindo dando risada daquilo, assim, só que não era cinema ainda, né? Era só dramaturgia, brincadeira, novelinha, não sei o quê, e aí eu fiz publicidade primeiro, comunicação. Porque eu falei, gosto de, sei lá, sou criativo, vou fazer algo assim, relacionado e tal. E aí na faculdade, aí foi muito ruim, publicidade é um lixo, né? E aí, só que na faculdade mesmo eu tive contato com câmera, né? Que a galera usava as câmeras lá para fazer os trabalhos da faculdade, publicidade, não sei o que. Aí um dia eu fiz um curta lá com a câmera, perguntei se podia fazer um curta em vez de fazer um trabalho de publicidade, a gente fez. Aí os professores da época de publicidade gostaram, fizeram colocar em festival, eu falei, tem festival? Como assim? Eu fiz o filme que eu queria fazer o filme, eu não sabia que podia exibir em algum lugar, não. Aí eu comecei a pesquisar esse negócio de festival, 2007, velho. 2007. Aí eu falei, dá pra mandar, dá pra fazer um filme, mandar pro festival e passar no lugar pra vocês verem, na sala de cinema, que doideira. Que coisa estranha. Aí comecei a mandar filme, aí foi aquela coisa... Aí você não sabe de nada, eu não tinha estudado cinema, eu ainda tava com publicidade nessa época, tipo, uns 6 semestres de publicidade, assim. Ainda nas coisas muito pueris, muito ingênuas, fazer, sei lá. E aí eu comecei a mandar pra festival, ele passou nos festivais pequenos, assim. Aí comecei a ficar pretencioso, eu comecei a querer mandar festivais maiores, grandes, né? E aí, festival universitário, FBCU mesmo, que tinha na época. Aí começou a não entrar nesses festivais maiores, claro, porque era um filme... Aí eu começava a ficar muito frustrado, como assim? Entrou, os professores gostaram do filme, isso aqui. E aí começou o processo de entender o que era. Aí depois que eu fiz publicidade, eu entrei logo para fazer cinema na UFBA.
que não é um curso de cinema, é um bacharelado interdisciplinar, que tem essa modalidade de curso de graduação agora, né? E era em artes. E aí concentrava em ou literatura, ou música, ou cinema, ou dança, ou teatro. Aí eu fiz, concentrei em cinema. Aí na faculdade eu conheci o qual. Aí, né, quando você estuda, né, você já entende umas coisas, aí você, enfim. E começou aí, comecei a mandar filme pro Moacir Milho nessa época, 2010, 2011. Enfim, aí fiz os primeiros filmes nessa época já com cinema, já sabendo o que era, o que eu queria fazer, já querendo fazer cinema mesmo, entendendo o que era aquilo, entendendo o que era edital, o que era tudo. E aí, só que, em vez de seguir meu instinto de fazer as coisas que eu gostava quando eu era adolescente, assim, de histórias mais próximas, mais engraçadas, mais irônicas, patéticas, que esses 3 filmes que eu fiz agora por último estão mais, enfim, relacionados a isso, eu comecei a fazer coisas que eu achava que eram certas, assim, de filme com atores, dramaturgia mais clássica, porque eu achei, não, agora eu vou fazer cinema, agora eu estou estudando cinema, vou fazer filme de verdade, então vou escrever um roteiro, narrativa clássica, com causa-consequência, e vai ter que tudo fazer sentido no final, e aí eu preciso de atores, eu preciso de cenário, eu preciso de dinheiro. Só que aí é isso, né? Ficou tudo... Não gostava dos filmes que eu fazia, assim, não é aquele papo de... Porque esses eu gosto, esses eu acho honesto, assim, sabe? Mas os filmes que eu fazia antes eu não gostava. E ficava naquela crise, pô, é tão difícil, você precisa de filmagem, dava tudo errado sempre, sabe? Nunca ficava como a gente imaginava, e eu não sei lidar bem com... programar a parada e chegar e fazer. Preciso trabalhar com erro, sabe? Com improvisação, preciso trabalhar com isso, assim. Então foi tentativa e erro até entender que tipo de filme que eu queria fazer, assim, sabe? E foi muito assim, eu fiz um filme chamado Feio, Velho e Ruim, que passou aqui em 2015, que era só comigo num quarto, assim, atuando, uma câmera. E aí o filme rodou bem, assim. Foi o filme que mais, até então, ganhou um prêmio no Cine Ceará. Passou aqui, passou vários festivais bons, assim, e tal. E eu gostei muito do filme, filme muito simples, assim. Aí eu falei, é isso. Aí comecei a fazer filmes assim. Aí logo depois veio O Ótimo Amarelo, que passou aqui em Brasília em 2016, no Festival de Brasília. Aí do Ótimo Amarelo, eu tendo aqui em Brasília, eu filmei as cenas para uma mata. As cenas no Congresso, na rampa do Congresso e tal. E na Pira da tarde. Aonde? Na Pira. Sim. E aí, no hotel também. E aí... Enfim, aí foi um processo de entender todo esse percurso para entender o que eu queria fazer, sabe, assim. E chegar nesses filmes, por isso que é muito massa, tipo, ter esse ano com esses 3 filmes aqui, sabe, que eu sinto que é meio que um percurso, assim, que eu entendi o que eu queria fazer e tal, e é muito relacionado ao nosso filme livre, porque esses filmes que eu fazia que eu não gostava, não passavam, né, que tudo é disso. E quando eu chego nesse momento de entender, isso eu quero fazer e tal, eu consigo fazer 3 filmes seguidos que eu acho honestos e acho que faz sentido com o que eu quero fazer, com quem eu sou, com o tipo de trabalho que eu faço, o tipo de pessoa que eu sou, o tipo de pessoas que eu me relaciono, assim. As relações de trabalho nesses filmes também, com as pessoas que trabalham comigo. E é muito massa estar passando aqui. Por aí. E agora você está envolvido em algum projeto seu, pessoal? Você está atuando também em alguns filmes, né? Sim. Muito doido, porque nesse processo de viajar a festival a gente conhece pessoas, né? Faz amizades e tal. E com o Ótimo Amarelo, ele passava sempre com um filme daqui de Brasília, que era da Amanda Devusco do Pedro Coelho. E aí eu conheci a Amanda num desses festivais que passou junto, passou o nosso livro, inclusive, o Ótimo Amarelo com Cidade Fantasma, o filme dele. A gente se conheceu no festival e eu tava fazendo uma mata, e aí quando os filmes dialogam, e tipo, eu tinha passado junto várias vezes, a gente já tinha essa piada pra fazer um com o outro, enfim. E aí, do nada, eu comecei a conversar sobre o roteiro que tava filmando já uma mata. E aí, a gente começou a trocar ideia, trocar e-mail, e aí a Amanda entrou no processo do Mamata, assim, a Amanda não é do qual. Vocês perceberam que tá nos créditos do Mamata, é roteiro, direção e montagem com a Amanda Devusco, e aí a gente fez uma mata, e depois ela me convidou para fazer o filme dela atuando só. Ela e do Pedro Bailey, que eles dirigem sempre juntos, são um duo de diretores. E aí, até a Camila tá ali, a Shinoda, fez produção do filme. Tá ali prestigiando. E foi a primeira vez que eu só atuei, assim, não fiz nada. Está sendo feito, no caso.
Já estão montando já. O nome é Elas que Matei. Não foi ainda, não tá pronto. Eu fiz um... Não, eles estão... Foi FAC, foi editado aqui de Brasília e tal. Estão finalizando, estão no corte aí. Estão avançando. E, enfim, aí foi... Eu tive essa experiência de atuar no filme que não foi meu, porque, enfim, eu só tinha atuado nos meus filmes, né? Com o Joder, basicamente. Fazendo o Joder. Eu fui o velho ruim ao Joder, Nascimento do Joder, que eu falei desse primeiro filme. E aí rolou isso, e aí foi muito doido. E aí tô fazendo também outro filme chamado Joderismo, que é meio que uma carta de intenções assim, do Joder, que ele é no mundo, assim, né? Por que ele é tão idiota. E vou montar agora o longa do Nando, que está ali também atrás. Muita gente, muitos parceiros de trabalho aqui, Nando ali. Ele tem um longa já montado, ele pediu para dar esse segundo corte, terceiro, quarto, quinto corte. Vamos fazer. E eu quero fazer um filme também, seguindo a linha do Regresso à Turma, um filme de relacionamento, chamado As Paqueras Ridículas. Filme de pegação. E tudo dá errado. E eu tenho um primo, que é um cara que tem um albergue no Capão, que é gay, mas que vai votar no Bolsonaro. Aí eu queria fazer um filme com ele, assim, também, pra entender isso, assim, só uma coisa. Né? Então são esses próximos projetos. Quem sabe ano que vem é nosso filme livre, 3 vezes. Vamos ver. Bacana. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão para colocar para o Marcos? Maurício? Posso pegar seu microfone? Olá. E Como que se dá nesses 3 filmes, por exemplo, e talvez alguns outros, o processo de compartilhar a direção, né? Quando que acontece o encontro, quando começa a acontecer o encontro, como que se compartilha a visão, sei lá, em alguns processos que eu tive, de processos coletivos, às vezes parece que se cria algumas regras de um jogo, mas às vezes não existe, pode ser que alguém não defenda uma visão até o final, isso também faz parte, ou às vezes todo mundo desiste, né, no caso de uma colaboração fracassada, né, não existe alguém que defende até o final. Como que acontece esse compartilhamento nesses casos específicos, né? Que eu acho que você falou no caso do Nova Mamata, né? Ou do Mamata, que a Amanda entrou um pouco depois, né? O filme já tinha começado, né? Mas ela também se envolve profundamente, mas você assina a direção só, né? E todos os filmes parecem, assim, você compartilha desses 2 que são compartilhados, né? A direção, eles têm muita semelhança, né? Talvez a gente possa perceber uma visão clara. Como que isso acontece? São esses 2 diretores que dividem com você são também desse coletivo? A Bianca é do coletivo, do qual o Álvaro foi do coletivo. O Álvaro Andrade, do Nova Melancolia. Eu acho que isso é um interesse em comum mesmo, assim. No caso da Amanda, acho que não rolou com direção, porque ela não estava filmando comigo. A gente foi muito troca muito conversa virtual sobre... E muito no processo de montagem, encontrar o filme, por isso também a coisa... Roteiro e montagem meio que se misturam, enfim, meio que achar o filme ali, né? Porque não tinha final direito e muita coisa caiu também. Então foi uma coisa meio à distância, assim. Mas que funcionou bem. No caso da Bianca e do Álvaro, já é uma coisa mais, uma visão de muito perto, assim, porque eles são a Bianca e o Álvaro foi do coletivo. Interesses em comum também, estéticos e narrativos, sobre o que fazer, que tipo de filme a gente quer fazer, assim. No caso da Nova Melancolia, foi uma ideia, começou com o Álvaro, enfim, e era um pouco diferente, assim, ele achava o HD com imagens dele mesmo, e aí, não lembro direito, mas aí eu lembro que não deu muito certo, e aí a gente meio que esqueceu o filme, aí eu retomei a ideia, escrevi um argumento novo com o que a gente tinha feito, assim, e mandei pra ele e falei, eu vou filmar aqui então,
isso que eu pirei aqui. Aí toda aquela parte ali que eu tô em casa, que eu vou no Farol, enfim. Toda a parte de Salvador ali, fora a parte do Álvaro no Farol, eu filmei só. Por isso talvez tenha esse meu olhar que você reparou assim, junto com o do Regresso. Assim. De uma mata. Uma mata eu filmei também muita coisa só. Assim. E aí depois a gente filmou, terminou de fazer em BH. Eu fui lá pro festival, em Belo Horizonte, e a gente terminou o filme lá, aquela cena que tá nós dois juntos ali. Mas assim, aí foi isso, foi uma ideia que ele trouxe, e aí foi uma coisa que muito assim, muito livre, quer dizer, eu propunha, eu fazia tentativas e de coisas que não necessariamente aceitava, e ele também queria coisas que eu também não necessariamente aceitava, só que chegou um momento que a gente falou, eu falei pra ele, vamos fazer um corte com tudo que todo mundo quer, então, porque tava indo pra um lado meio diferente, assim. Ele queria botar o negócio do tango lá japonês, eu achava que não tinha nada a ver. Eu queria botar o negócio do Dia de Maldade, ele achava que não tinha nada a ver. Aí eu falei, vou fazer um corte com tudo. E aí a gente vê, tá ligado? E aí foi, a partir daí, foi essas concessões, assim, foi um filme de concessões. Aí ele foi pra Salvador, uma época, final de 2016, janeiro de 2017, ele foi pra Salvador. Ele tem família lá, né? Agora no BH, mas tem família lá. A gente juntou pra terminar o filme, aí tudo começou a ter liga, assim, sabe? E aí, mais uma vez, o processo de montagem, que também é meio que o roteiro, e fechando as pontas, e fazendo a coisa da Ave Maria, nasceu numa noite muito louca, assim, de Ave Maria com o carrinho lá, foi um dia que eu imagino a vida, assim, do processo de fazer filme, assim. A gente chegar naquela cena ali, eu falei pra ele, velho, pode ficar um lixo, pra lugar nenhum, isso aqui já valeu, só de dar risada, assim, como a gente tá dando agora, assim, de pensar essa cena aqui. E aí fechou, mas acho que assim, essa coisa talvez da estética de como filmar, que pareça, seja parecida porque são esses interesses, porque boa parte das coisas eu filmei só por questão de distância, mas assim, ainda assim uma coisa que começou e terminou junto, assim, com o Álvaro. Com a Bia foi também muito parecido, porque a gente teve um relacionamento mesmo fora a questão de trabalho, a gente realmente namorou, e aí a gente em 2014, a gente estava para terminar, e aí a gente falou, muito zoeiro, a gente falava, vamos, e tinha um monte de amigo casando, assim, fazendo noivado. A gente falou, vamos nas festas de casamento, filmar os casamentos dos amigos e brigar nessas festas. E fazer um filme com isso. E aí a gente só filmou, na verdade, um noivado do Marcelo, do irmão dela, e só que a gente não terminou, e aí desistiu do filme. Só que em 2016 a gente terminou de verdade, a gente falou, agora vamos terminar o filme então também. E aí, só que eu falei pra ela, e ela tava meio desanimada na época de fazer o filme, eu queria muito fazer, eu sou meio obsessivo, assim, eu falei, por quê, né? Muita gente pergunta por que a gente fez esse filme, Regresso à Turma. Acho que é isso, pra terminar as coisas, né? Catarse, um momento muito doido da vida, assim, terminando a relação, o país tava na desgraça que tá, e eu falei, tem que fazer as coisas. E aí, só que eu falei pra ela, não dá pra fazer filme sozinho, não vou ser o esquerdomático pra fazer um filme sobre o término da relação, filmar namorado, não vou fazer isso. Se você não fizer esse filme comigo, não faz sentido, sabe? É meio que ela quis fazer. E aí, enfim, só por isso que a gente retomou, que eu retomei o filme, assim. E aí foi todo o processo junto. Na hora que ela entrou também, só que ela entrou e aí a gente pensou esse dia, de eu estar meio que saindo de casa, não sei o quê, usar as imagens do noivado e aquele diálogo final a gente escreveu junto, assim, também no terraço, a gente fez vários takes sozinhos ali também, juntos e... Só que é isso, eu tenho uma tendência de filmar sozinho, eu gosto de fazer isso, um processo artesanal, assim, eu, a câmera e um gravador de som, um microfone, eu boto tudo ali e faço a cena, sabe? Então às vezes a Bia estava no trabalho, quando a gente estava morando juntos ainda, eu trabalho em casa. Então a gente começava, vai ser assim, beleza. Aí ela saía para trabalhar e eu filmava em casa. Algumas coisas ali eu filmei sozinho, outras ela me filmou. Então talvez por isso que os 3 filmes, apesar de 2 deles serem com direção, tenham muitos planos parecidos, né? E até no discurso, assim, porque... Enfim, eu tô ali, eu sou o fator em comum também. Mas as pessoas com que eu trabalhei, o Álvaro e a Bianca, compartilham muito, assim, das coisas que eu acredito também. E é isso.
só para quem tiver interesse, os debates com Marcos de São Paulo e do Rio. No debate de São Paulo, o Álvaro Andrade está também na mesa, né? Junto contigo e com Gabriel Sana, que é curador da mostra. E vale a pena vocês verem, porque é bem interessante o que vocês colocam, né? Que é meio que uma extensão desse papo aqui também, né? E no Rio, a Amanda está contigo, né? Então, os dois que foram aqui, que estão nos filmes, né, também, estão presentes nos debates já filmados e que já estão na internet também. Alguma outra questão? Assim, passa para... É porque ele está gravando, ele registrado. Como você... Oi? Olá. Como você disse no início, filma, para, desiste, retoma as linguagens, os pensamentos, né, de acordo também com a vivência, né, com a situação política e social que a gente vive. Então, assim, eu tenho aqui minha filha e minha sobrinha, que elas são, assim... envergonhadas e apaixonadas. Vira a câmera para ela, né? Ana Luísa, ela é artista plástica, ela pinta e tudo, e ela gosta muito de também, semana passada ela fez um trabalho na escola de um curta, né? E aí ela sonha e tem vontade, sabe? De fazer suas próprias produções e tudo. Estou sofrendo muito. Isso. Então, assim, eles já têm, assim, ela e um amigo dela já tem, assim, algumas coisas. Então, assim, eu queria que você desse, assim, uma palavrinha para eles, como eles colocar para fora. Porque muitas vezes tem esse lance, igual você disse, no ginásio, no colegial, fazem, assim, aquelas pequenas coisas e vão guardando. Então, como que você deu aquele tchan, falou assim, agora sim, eu vou passar para fora, eu quero que todos vejam, eu quero que o mundo veja, para dar esse tchan para eles? Acho que é um processo, acho que elas estão no processo, né? Acho que primeiro você ainda está meio se descobrindo, assim, né? Mas vai acontecer, eu acho. Mas acho que... Quando é que rolou isso, assim? Foi quando... De querer mostrar para as pessoas, assim. Não sei bem que foi, só que é pequeno, né? Você começa mostrando para a família, você mostra para seu pai, sua mãe, seus irmãos, depois você mostra para seus amigos, aí você vai... Acho que é um processo natural mesmo, assim, de um dia ir mandar para o festival e passar para as pessoas, assim. Porque é muito difícil, né? Você não sabe se você está fazendo uma coisa muito ridícula no começo, é muito difícil fazer qualquer coisa assim, a chance de errar é muito grande, né? Mas você começa a gostar do que você faz, ficar confiante no que você faz, aí você fala, vou passar, se não gostar também massa, tô feliz. Mas é chegar nesse lugar de estar seguro do que você faz, assim, sabe? E comigo foi assim, comigo foi fazendo, errando, sofrendo, botar um lixo, por que eu não consigo fazer nada bom, será que é isso mesmo e tal? Mas você vai descobrindo, só que você vai conseguir chegar no que você quer, assim. Comigo foi tentativa e erro, assim. Eu precisei errar muito para entender o que eu queria fazer. Para chegar em filmes que eu acho o quê? Dá para assistir sem passar vergonha, dá para mostrar pra pessoa. Tipo, esses filmes aqui eu passo e fico, tipo... Mas não... Tem filmes que eu não passo mais, de jeito nenhum. Assim. Os primeiros filmes que eu fiz, assim, se passar no lugar não vou, sabe? Tenho vergonha. Acho que é um processo. E errem, não tenho medo de errar. Façam coisas ruins. Nossa, bom demais. Parabéns. Valeu. Eu queria comentar, na verdade, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei os filmes muito atuais, não só pelo tema que fala mesmo dessa bagunça que a gente está vivendo, mas como ele incorpora a linguagem da internet moderna brasileira, que eu nunca tinha visto isso. Assim, na faculdade de cinema a gente aprende que não pode fazer, fica com muito medo, né, de fazer essas coisas. Eu não sei se eu teria coragem, mas, pô, imagina você botando a Vanusa cantando o hino nacional, uma discussão de YouTube, cara, você incorpora no filme, que genial, coisas que eu, sei lá, nem saberia como é que você chegou nisso, como é que você, assim, pô, eu acho que cabe botar essa discussão de YouTube aqui durante o... É isso, cara, eu não fiz uma faculdade de cinema tradicional, assim, né, 4 anos de cinema, eu fiz o BI, o bacharelado interdisciplinar,
que ele, enfim, é um curso muito massa que você não tem aquela coisa tão fechada ali. E por mais que tecnicamente eu não tenha aprendido tanto quanto quem faz 4 anos de cinema, assim e tal, mas eu tive contato com várias outras graduações, outros professores de outras áreas e tal. Eu estudei muito mídias alternativas, mídias digitais, não sei o que. Peguei professores muito loucos assim, nesse sentido de trabalhar com mídia, trabalhar com programa open source, trabalhar com não sei o que. Aí tudo é de todo mundo, não tem direito doutorado, nada. Aí professor de cinema passando o filme do Burnout, massa. Aí eu consegui ter esses dois olhares assim, sabe? Uma mata tem alguns planos mais cinema clássico, as coisas mais, né? E tem momentos muito assim, Davi Luiz lá, Vanusa, não sei o quê. Nova Melancolia também tem planos mais formais, tem isso, assim. E aí eu criei essa dicotomia, assim, em mim. Eu não consigo fazer um filme totalmente formal, mas também não consigo. E eu sou muito da zoeira, eu gosto muito de internet, meme, eu dou muita risada, essas coisas, sabe? Tem hora que eu me perco no YouTube, fico vendo coisas ali, fico enlouquecendo, assim. E tem essa coisa aí de ser contemporâneo, né? De essa coisa do cinema que dialoga com outras coisas. A Nova Melancolia tinha já essa proposta de ser uma coisa mais contemporânea, assim, de brincar com as mídias. Tem videogame, tem viral, tem não sei o quê, né? Então já é um filme que já tinha mais proposta mesmo, ele mergulhou nisso. E o Álvaro é um cara que também tem essa pesquisa. Assim, o mestrado do Álvaro é sobre a Leona Vingativa, você conhece? Sim. Como ela conseguiu essa palavra meio batida, mas se empoderar através do audiovisual, né? E porque a Leona, enfim, aquele verão que ela fez chama Criança, uma novelinha que ela fez em casa ali, com a Aleijada, como é que era? Aleijada Hipócrita. Um negócio muito louco, assim, filmando tudo tosco, mas fez um negócio, viralizou muito, é lindo, é muito engraçado, assim. E agora fizeram um remake da Leona Vingativa em Paris, um chroma key, uma coisa muito linda. E eu gosto muito dessas coisas, o Álvaro gosta muito também. E aí a Melancolia foi mergulho nisso, vamos mergulhar nessa coisa aí toda, assim. E o Regresso tem um pouco também, aquela sequência toda ali do meio do noivado até eu acordar, é tudo meio... É montagem frenética, assim, doida. Mas acho que muito da minha formação, assim, no BI, assim, professores que eu tive. E de interesse mesmo, assim, interesse por essas coisas que são meio estranhas, coisas dessa linguagem da internet. Me interesso muito por isso, assim. Mas, no caso, por exemplo, do Joderi, que eu estou fazendo agora, acho que tem menos isso, assim, um filme mais soturno, assim, coisa mais clássica. Alguém tem alguma questão? Oi. Você falou agora, neste instante, a palavra soturno. Uhum. E aí me ocorreu uma coisa que eu tinha pensado há mais tempo, mas que vem coincidir com o momento. Primeiro, a projeção escura é um pouco a circunstância da projeção, ou os filmes são tão escuros quanto apareceram? Estava mais escuro um pouco. O Regresso estava mais escuro. Mas é um pouco. O Regresso estava bem escuro, mas os outros estão bem próximos, assim. Não estou dizendo porque... e a Mata estão mais próximos. Porque, pelo menos para mim, foi muito escuro. Uhum. E então esse muito escuro me dá a seguinte sensação. É que há uma certa vontade de usar a linguagem, materialmente falando, o suporte, a cor, o preto e branco, a claridade, a obscuridade, a definição, o foco, o desfoco, usar tudo isso como uma forma de desafio e de transformar isso numa dificuldade para a gente. Quer dizer, é como se você quisesse fazer uma linguagem áspera e não translúcida, não polida e não lisinha. E eu acho que essa linguagem, eu estou mais comentando do que perguntando, depois a gente... eu acho que essa linguagem se presta muito bem ao primeiro e ao terceiro filme, que são os dois onde você está. No segundo você está menos. No primeiro e no terceiro você está porque, obviamente, são os dois filmes que discutem relações humanas, né? E o terceiro, você está muito, apesar de haver uma parceira, porque nesse momento a parceira e você são um só. Em vias de virar dois de novo, mas ainda são um só. E me impressionou muito que os dois filmes, o primeiro e o terceiro, até não combinam muito com a sua figura, porque a sua figura não é desesperada.
Mas os filmes são. Eu não vejo tanto uma coisa como o desespero, a bagunça do país, não. Eu vejo como o desespero e a bagunça do ser humano. Eu acho que os filmes são muito mais sobre pessoas do que sobre situações sociais. Sabe, eles são mais, nada de psicológicos, mas de relações humanas no seu sentido mais profundo. E terminando esse meu comentário, o curioso é de você viu o Antonioni? Porque você sabe que está fazendo um Antonioni 60 anos depois, né? Quer dizer, sem nenhuma influência, nenhuma vontade de fazer Antonioni. Mas se o Antonioni tivesse a sua idade hoje, eu acho que ele faria mais ou menos isso. Quer dizer, são filmes com planos longos, com pouca cor, com preto e branco, e com essa... Sabe o que eu sinto? Um esmerilhamento, não sei se você está entendendo, um esmerilhamento da relação interhumana. Então, eu acho que são filmes muito sobre ser humano. E é engraçado, e você é encucado como os filmes sugerem? Não parece. Encucado, assim? É. Ah, acho que sim, cara. Mas não parece. É, né? É, Tenta mas é. parecer normal. Assim. É isso, é isso. Tenta parecer normal, perfeito. Então, a minha pergunta é essa. Então, você é tão encucado quanto parece? Sim. Tá bom. Já respondeu, gente. Olha aqui. Pergunta rápida e que resposta rápida. Sim. Acho que eu tenho uma. Vou usar do meu poder aqui, do microfone. Acho muito legal isso que o Gustavo contou, dos usos de YouTube, de internet. Eu imagino que você não pediu autorização, né? Que essa ideia realmente do uso livre, porque tem aquela imagem do Davi Luiz, né? Por favor, você pediu autorização? Não, enfim. Tá aqui material, conteúdo jornalístico, enfim. Mas é que eu acho que no fim das contas é um posicionamento político também se apropriar um pouco das coisas, né? Porque tem coisas que são do mundo, não são de alguém, né? Eu acho que a gente tem que às vezes enfrentar um pouco o mundo, assim. Então, era para comentar isso, mas é porque eu estava com outra ideia antes para te perguntar, porque eu quando eu vi uma mata, essa coisa do YouTube, dessa linguagem ficou muito assim, porque eu também penso muito isso, né? Como o YouTube reinventou, né, a linguagem, participou bastante disso, e até dá para fazer um paralelo com a época do nascimento do cinema, assim, né? Se você pega questão de forma, tem muitas coisas parecidas, né? Pegar o engraçado, pegar o pitoresco, pegar aquilo que acontece de... Aquilo ali só aconteceu naquele momento, não poderia ter acontecido, não foi encenado, né? Muita coisa, elas foram captadas da realidade. Tem um nome para isso, porque agora eu não lembro, que se refere aos filmes nos anos 10, né? Enfim, agora eu não vou lembrar, mas que é disso que foi pego da realidade, né? Como querendo abstrair mesmo isso. E essas coisas pitorescas, engraçadas, que acontecem muito nessa era YouTube. Inclusive, o que eu queria te perguntar é para você eleger um grande clássico do YouTube. E, inclusive, te deixar uma dica de um clássico do YouTube brasiliense, que é o Leônidas. O Leônidas contra a leptospirose. Procurar, sim. Nossa, são tantos clássicos, né? O que vier primeiro? Nossa, eu gosto muito do Dia de Maldade ali, que tá no Nova Melancolia. Acho muito bonito aquele texto, velho. Pulsão de vida, né? Vamos fazer tudo, vamos nessa, vamos. Vai, eu acho muito bonito aquilo. Me toca muito. Hoje é Dia de Maldade. E hoje é mesmo Dia de Maldade. Hoje é sexta-feira de maldade, hoje é. Alguém tem alguma outra questão? Faz ali? Não? Tá rolando agora, olha só com isso daí. A cena. Quase fiz um stories lá, do Dia de Maldade, mas aí fui pegar o frango que ficou pronto e passou. Pô, eu passo o link e você faz em casa. É isso? Muito obrigado a todos. Até